Olá, bom dia, uma excelente terça-feira para você. A gente começa falando de saúde. Cerca de 130 mil crianças de 6 a 11 meses de idade devem receber a vacina tríplice viral que protege contra o sarampo. Aqui em Minas Gerais, pelo calendário de vacinação, a tríplice só é administrada a partir de 1 ano. Mas, devido ao aumento do número de casos suspeitos, o protocolo do Programa Nacional de Imunização foi acionado. Desde o início do ano, foram notificados 221 casos suspeitos de sarampo em 78 municípios de Minas Gerais. Desses, 55 estão sob investigação e 4 casos foram confirmados. No interior do estado, as unidades de saúde já intensificaram a vacinação. Andradas tem um dos 55 casos suspeitos de sarampo. O bebê de 4 meses ficou 6 dias internado com pintas vermelhas no corpo e irritação nos olhos, mas já teve alta. Agora, a família e as autoridades de saúde aguardam o resultado dos exames. Ela chegou 6 dias atrás para consultar por uma eritema na pele, por umas manchas na pele e por um resfriadinho, que são uns dos sintomas do sarampo, junto com uma irritação nos olhos, uma irritação conjuntival, e por isso se indicou internar para observação e para tirar todos os exames para descartar um sarampo. A notícia de um possível caso positivo da doença aumentou a procura pela vacina na cidade. Uma preocupação do setor de saúde é que Andradas faz divisa com o estado de São Paulo e muitos casos da doença foram confirmados em cidades próximas, como São João da Boa Vista, Campinas e outros municípios na divisa com o sul de Minas. A gente está pedindo assim, com afinco para a população estar comparecendo, para as mães estarem trazendo essas crianças, porque a divisa está muito perto. O caso confirmou ontem, o estado de São Paulo já está com muitos casos de sarampo. Na cidade de Varginha, também no sul do estado, não houve notificações, mas todos os postos estão recebendo pessoas para a dose extra. Não é campanha, e sim intensificação da vacinação de crianças menores de 1 ano de vida, já que o sarampo é uma infecção altamente contagiosa e perigosa para crianças dessa faixa etária. A dose adicional é chamada de dose zero, porque as crianças ainda não receberam anticorpos da mãe. É uma faixa etária, né? São bebês que estão vulneráveis, são mais susceptíveis aí até a doença. Então aí o Ministério, né, ter tomado essa decisão e também, né, junto com os estados. Na semana passada, um homem matou o próprio filho de 2 anos de idade e logo em seguida se matou em Patos de Minas. Segundo especialistas, o caso acende o alerta para os cuidados com a saúde mental. Evandro dos Santos, de 34 anos, tirou a vida do próprio filho amarrando uma corda no pescoço do menino de 2 anos. Logo em seguida, o homem teria feito o mesmo com ele. Pai e filho foram encontrados pela mãe da criança logo depois que ela chegou do trabalho. Segundo o delegado, a motivação de um homicídio seguido de um suicídio pode ter sido motivado porque Evandro e a esposa de 34 anos estariam passando por uma crise no relacionamento. A perícia da Polícia Civil encontrou uma carta que o homem deixou no local dizendo que iria cometer o crime. A cena transparecida pela vítima e autor do homicídio, né, era de que ele estava passando por um problema conjugal, um problema com a sua família, e diante deste problema ele resolveu atingir as demais pessoas para fins aí de como se fosse uma retaliação por esses problemas sofridos por ele. Deixando bem claro que isso é o que ele, uma pessoa psicologicamente abalada, estava sofrendo e deixou repassar. A nossa reportagem não teve acesso à carta. O delegado prefere manter em sigilo o documento, até porque muitas palavras descritas no texto não podem ser levadas em conta, porque possivelmente o homem estaria passando por problemas psicológicos. Nós estamos diante de uma cena criada por uma pessoa que está psicologicamente abalada, a ponto dela tirar a vida de seu filho e a sua própria vida. Então, nós temos que essa conclusão, ela tem que ser com cautela e ela vai ser dada no decorrer da investigação. O delegado pede atenção das famílias para que fiquem atentas aos comportamentos, converse bastante. Evandro era uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que preocupa ainda mais as autoridades sobre a situação da saúde mental do ser humano.
O filho dava muito certo com o pai, demonstrando isso para outras pessoas, caminhando junto, tendo um bom relacionamento, e a família não passava, não demonstrava, né, uma possibilidade do que aconteceu, né? E é justamente por isso que a gente tem que aproveitar uma tragédia dessa para que todos nós fazemos aí uma reflexão de que visualizar as pessoas que estamos próximos, conversar com essas pessoas para verificar se essas pessoas estão passando por um problema. Se ela estiver passando por um problema, você tire um tempo, converse com ela, pois o nosso comportamento pode salvar vidas. Isso que nós estamos tratando aqui hoje, comentando, é um caso de saúde pública, né, em que uma pessoa totalmente abalada psicologicamente venha cometer uma tragédia afetando vidas de terceiros. Então, é um papel social em que todos nós devemos fazer essa reflexão diante de uma tragédia como essa para evitar novas tragédias. O Grupo Cênicas de Paracatu está com inscrições abertas para oficina de direção. Quem tem o interesse em mergulhar nesse universo do teatro é uma bela oportunidade. Não precisa pagar nada. Nós do Grupo Cênicas, a gente vai estar realizando em outubro a Mostra Cênicas, a terceira mostra de teatro dos Cênicas, e nós estamos iniciando ela com a oficina de direção, que vai ser um dos trabalhos que a gente está lançando, além de apresentações teatrais que ainda vão surgir. A gente começou com essa oficina de direção, que ela está aberta para a comunidade, não precisa ser só para quem entende de teatro, e ela é gratuita, e só quem puder estar ajudando a levar 1 quilo de alimento não perecível. A inscrição, ela está em link, né, em redes sociais, no Instagram do Cênicas, que é @grupo.cênicas, no Facebook, @grupo.cênicas, e no Twitter também, é tudo @grupo.cênicas. E aí a inscrição tá lá, o link tá lá, é só acessar e é gratuito, então é para a comunidade toda. A gente quer que lota, que vá muita gente para conhecer como é que é o teatro, não só assistir peças, mas conhecer como que é atrás do teatro, nos bastidores, como que é a montagem de peça e tudo mais. Mulher simples, doceira de profissão, produziu poemas e versos conhecidos em todo o mundo. Publicou seu primeiro livro aos 75 anos de idade. Ela é Cora Coralina, que nasceu há exatos 130 anos na cidade de Goiás. Cora Coralina é o destaque de hoje da nossa Janela Cultural. Às margens do Rio Vermelho está um dos pontos turísticos mais importantes da cidade de Goiás, a casa de Cora Coralina. O local em que ela morava está do mesmo jeito. A Casa Velha da Ponte virou o Museu Casa de Cora Coralina, reconhecido pela Unesco como Patrimônio Histórico da Humanidade em dezembro de 2001. O casarão atrai turistas de todo o país que ficam encantados após a visita. Não podia deixar de conhecer um patrimônio do Brasil. O que motivou é levar Cora Coralina para os meus alunos. Fascinado, viu? Né? Pela coragem que ela teve, por tudo que ela passou. Acho que é um exemplo para qualquer um da gente, né? O cenário conserva preciosos itens, como, por exemplo, as correspondências de Cora Coralina trocadas com o amigo Carlos Drummond de Andrade. No quarto da escritora, os vestidos floridos continuam pendurados e na cozinha ficam os famosos tachos de cobre. Cora, além de uma grande poetisa, era uma doceira de mão cheia. E não podemos esquecer dos poemas. Eles estão por toda parte, nas paredes e até na bica. Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas. Pouca gente sabe, mas esse é o verdadeiro nome de Cora Coralina, uma mulher guerreira que enfrentou lutas e obstáculos ao longo da vida. Hoje, Cora é referência na literatura goiana e uma das escritoras mais admiradas do Brasil. A proposta da casa é que o turista entra e sinta a presença de Cora aqui. É como se ela tivesse dado uma saída, mas que a casa pertence a todos os que visitam.